ler do versos 1 até o verso 7. 1 Timóteo 2, de 1 a 7. Se irmãos têm a Bíblia aberta aí, vamos ler juntos, mesmo que a tradução seja diferente, não há problema, tá? Antes de tudo, pois, exorto, vamos todos juntos? Todos acharam? Antes de tudo, pois, exorto, use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Oremos. Pai eterno, aplica a tua mensagem, a tua palavra nos nossos corações. Que teu Espírito Santo, ó Pai, use o teu servo neste momento, escondendo-o atrás da cruz de Cristo, para que somente a tua palavra, ó Pai, seja manifesta. Teu Espírito, ó Deus, abre os corações presentes, as mentes, e coloque no coração de cada um de nós, ó Deus, em nossas mentes, a tua palavra, para que saiamos daqui edificados e fortalecidos na fé em Cristo Jesus. Em nome de quem oramos, agradecidos. Amém. No capítulo 2 de Timóteo é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Provavelmente, quando ele estava na Macedônia, uma das suas viagens, no ano 62 a 64, ele deve ter escrito essa carta, segundo alguns historiadores da Bíblia, lá da Macedônia, uma das suas viagens missionárias. Ele havia deixado Timóteo em Éfeso para corrigir algumas coisas, para fazer alguns acertos que estavam diante do que estava acontecendo lá na igreja de Éfeso. Problemas que havia, o principal deles, entre tantos, era os falsos profetas, falsos mestres, que apareceram, que estavam na igreja e estavam ensinando coisas que não eram realmente os ensinos de Cristo Jesus. Havia muitos judaizantes nesse meio, mestres judaizantes, que inclusive alguns até pregavam a salvação por intermédio do cumprimento da lei. E não é isso que o Evangelho de Jesus ensina. Então Paulo deixou Timóteo ali, orientando, mandou a carta, portanto, para dar orientações, para que pudesse solucionar esses problemas, para que a igreja de Éfeso pudesse voltar realmente ao primeiro amor. Capítulo 2, ele começa falando sobre a prática da oração, por todos os homens, por todas as pessoas, como devemos orar. Depois ele fala sobre o proceder conveniente no culto público. Nós vamos nos ater, neste capítulo 2, os versos que nós lemos, nós vimos aí a orientação com respeito e a exortação à prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, indistintamente. Devemos estar orando por todas as pessoas, nossos amigos, nossos inimigos, devemos orar por todos. Pessoa gostando ou não de nós, pessoas estando numa vida distante de Deus ou não, nós temos que estar sempre intercedendo por eles. Inclusive autoridades, mesmo que essas autoridades não mereçam mais o nosso respeito, porque não cumprem aquilo que é a função deles, nós devemos orar por eles. Abrir os nossos corações perante Deus e pedindo a Deus que esteja moldando essas pessoas também. Portanto, Paulo diz que isto é bom, isso é aceitável diante de Deus. Nós vamos ter no nosso estudo de hoje
apenas os versículos 5, 6, vamos fixar nesses dois versículos. Veja que ele diz aí: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O texto nos fala aqui algo muito importante, essencial à vida cristã, à vida da igreja. Um dos preceitos essenciais do cristianismo é conhecermos a quem nós servimos, a quem ou para quem nós desejamos a todo o nosso ser, nós entregamos todo o nosso ser, todo o nosso coração. É interessante observarmos o seguinte, ele diz aqui: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ele fala sobre um Deus que é exclusivo, um Deus que é exclusivo. E o que é ser exclusivo? Exclusivo é aquele que exclui, ele é privativo, é especial, é único. Único, não existe outro Deus. Existem deuses por aí. E, aliás, um parêntese aqui, temos visto muito na internet, nas mídias, irmãos cristãos, colocando lá: Deus te abençoe, com D minúsculo. Nosso Deus não aceita isso. Nosso Deus é com D maiúsculo. Porque Ele é o único Deus. Quando nós colocamos com D minúsculo, nós estamos igualando o nosso Deus vivo e verdadeiro com todos os deuses que estão por aí. Deus criados pela mente humana. E o Deus que nós cremos não foi criado pela mente humana, pela invencionice humana, pela criatividade humana. É um Deus que se manifestou a nós, o Deus eterno que se manifestou a nós pecadores. Portanto, temos que tomar bastante cuidado com isso. Se nós somos cristãos, vamos fazer essa distinção, para que o mundo possa ver que nós queremos no Deus único, vivo e verdadeiro. Mesmo que às vezes isso chateie alguns dos nossos amigos que ouvem ou que leem as nossas mensagens. Nós temos que mostrar a verdade. Deus é escrito com Deus maiúsculo sempre, porque Ele é o Deus único. Ele não admite outro Deus. Por isso, Ele é um Deus exclusivo. Exclui toda e qualquer possibilidade de existir um outro Deus. O que é ser exclusivo? Nós ouvimos muito isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem comum, bem simples. Quando você vê lá uma reportagem exclusiva de tal emissora, de tal jornal, de tal jornalista, sinal que ele tem a primazia, ele tem a prioridade. Ele conseguiu aquela fonte, através de uma fonte, é claro, que o jornalista consegue, ele conseguiu aquela notícia com exclusividade. Ninguém tem isso. Ele vai dar em primeira mão aquela notícia. Qualquer outro que der a notícia parecida, semelhante, não é a real, não é a verdadeira. Depois que ele passar a notícia, é claro, aí virou pública. Todo mundo pode repetir. Hoje em dia, na internet, você pode replicar, triplicar, né? Você pode colocar para frente. Mas a exclusividade foi daquele repórter. Outra ideia, um produto novo na praça aí, vamos colocar qualquer coisa aí. Uma bolsa feminina. As mulheres gostam muito de bolsa, né? Então, gosta tanto que às vezes esquece, bota uma bolsa no colo, do lado, e quando vai ser, põe a outra do outro lado. Quando chega lá no portão, estou com duas bolsas, né? Mulher gosta muito de bolsa, né? Mas veja, é anunciado que tal loja, tal empresa, na loja tal, está lançando com exclusividade uma bolsa X. Você pode ter certeza. O mundo está tão cheio de piratas, né? Que talvez na loja vizinha ou do shopping vizinho vai ter uma loja que não é aquela que tem a exclusividade.
você vai achar uma bolsa semelhante àquela. Cuidado. A loja tal que foi anunciada, em que aquela fábrica lançou aquela bolsa, tem exclusividade. E se ela tem exclusividade, ali está o original, ali está o verdadeiro. Qualquer outra loja que anunciar isso é falso. É falso. O que tem isso a ver com o nosso Deus? Que existem muitos deuses falsos aí. Muitas pessoas procurando deuses e não o Deus vivo e verdadeiro. Muitas pessoas têm comunhão com deuses por aí, criam os seus próprios deuses, alguns. Outros seguem deuses que foram criados por seres humanos. Deus não foi criado. Nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro. Ele é autêntico. Por isso ele é um Deus exclusivista. Exclui qualquer possibilidade de existir um outro Deus. Este é um dos preceitos fundamentais da fé cristã. Então, o primeiro ponto dessa exclusividade divina que queremos ver é o seguinte. Veja lá no capítulo 2, verso 5. Alguém lê aí a primeira parte só. Só a primeira parte do versículo 5. Isso, até aí. Até aí. Porquanto há um só Deus. O que Timóteo está dizendo aqui? Que não existe outro Deus. Lembra que Éfeso era uma cidade bem religiosa, muito religiosa, né? A deusa Diana estava lá, pomposa, e outros deuses mais que criavam, porque eles achavam que tinha que ter uma relação com uma divindade. Como não conheciam o Deus vivo e verdadeiro, eles criavam os seus deuses. E mesmo alguns que sabiam da existência do Deus vivo e verdadeiro, não queriam esse Deus. Queriam um Deus que fosse moldado à minha imagem e semelhança, conforme aquilo que eu acho que deve ser. Um Deus que fosse subserviente à minha pessoa. E nós temos isso muito hoje, né? Pessoas querem um Deus que faça sempre a sua própria vontade, a minha própria vontade, não a vontade de Deus. E quer um Deus que não seja soberano, mas seja subserviente aos nossos desejos. Paulo diz a Timóteo, olha, anuncia essa realidade, essa verdade. Esses agnósticos que estão aí, esses legalistas que estão aí, pregando aquilo que não tem nada a ver com o verdadeiro Deus, diga a eles, há um só Deus, não existe outro Deus. Porque nosso Deus é um Deus exclusivo. Qualquer outro semelhante que queiram criar é um Deus falso, mentiroso. Nele não está a verdade, porque a verdade é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Portanto, Deus é exclusivo quanto ao seu ser, a um só Deus. O primeiro mandamento nos diz o quê? Não terás outros deuses além de mim. Se Deus dissesse assim, olha no mandamento, não terás outros deuses, ficaria subentendido que o Deus que está pedindo isso, está dando esse mandamento, é o único Deus. Mas ele acrescenta mais ainda, dando mais força ao mandamento, dizendo, não terás outros deuses além de mim. E este além de mim elimina, exclui qualquer possibilidade. Se não entendemos bem a primeira parte, não terás outros deuses, né? O além de mim tira qualquer possibilidade da existência de um outro Deus. Existem deuses por aí, que o ser humano cria para si. Mas Deus único e verdadeiro é o Deus de Israel. O Deus que criou todas as coisas, o Deus criador. O Deus que está sempre presente, que é amoroso, bondoso, Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, poder, santidade, justiça, bondade. Esse é o Deus verdadeiro, o Deus único. Que passa disso é falso. O mandamento
Este mandamento exige de nós o conhecer e reconhecer a Deus como o único verdadeiro Deus e o nosso Deus, e como tal, adorá-lo e glorificá-lo. Moisés diz lá em Deuteronômio: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Lembram que quando Moisés, lá no Êxodo, subiu para o Monte Sinai e ia receber as tábuas da lei, ele demorou um tanto ali, e aí houve aquele motim, aquele movimento todo. Não, Moisés desapareceu, sumiu, vamos criar um Deus para nós. Veja que isso não é novidade, vem desde aqueles tempos, né? Querer criar o seu próprio Deus, a sua imagem e semelhança. Então juntaram prata, ouro e fizeram lá o bezerro de ouro para ser o Deus deles. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, ele fica triste com aquilo, aborrecido mesmo, e diz a Bíblia que ele lançou as tábuas sobre aquele bezerro de ouro. Primeiro mandamento era o quê? Não terás. E a hora que ele desce para dar as tábuas da lei, os 10 mandamentos, ele vê de cara o quê? O povo buscando outro Deus, inventando um Deus, criando um Deus para si. Lembre-se, o nosso Deus não é um Deus criado. E essa é uma interrogação dos filósofos, cientistas e do mundo. Mas quem criou Deus? Bom, resposta simples. Se alguém criou Deus, esse alguém é maior que Deus. Deus não foi criado, ele é eterno, sempre existiu. É esse Deus que nós cremos, é a esse Deus que nós devemos servir. Ouve, Israel, portanto, nosso Deus é o único Deus. 1 Timóteo 1,17 diz assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. É mais uma canção aqui, né? Foi tirado do texto bíblico. E às vezes nós cantamos isto, e às vezes no dia a dia, nossa conversa com os amigos, nós fazemos de conta que não cremos, que não conhecemos bem esse Deus. Nós não falamos desse Deus para as pessoas. E às vezes isso faz com que o nosso silêncio faça com que as pessoas achem que o Deus que eles criaram, que eles inventaram, é suficiente para a vida deles. E não é. Ao Rei eterno, imortal, invisível, a canção ainda diz invisível, mas leal, né? Acrescentar esse trechinho aí. Porque Deus é leal de fato. A único Deus, honra e glória pelos séculos dos séculos. É a este Deus que nós servimos, porque este Deus foi aquele que nos escolheu, nos chamou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nos dá essa possibilidade de termos a comunhão com os irmãos, para juntos servirmos, adorarmos ao Deus único, imortal. 1 Coríntios, Paulo diz assim: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo em si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Aquela briga, né? Podemos comer, podemos não comer, podemos comer de tudo, não podemos comer. E lá Paulo diz assim: se você descobrir ou ficar sabendo, alguém te contar que aquela comida é dedicada a ídolos, não coma. Por causa da sua consciência? Não, por causa da consciência do outro. Ele vai estar fazendo: olha, está vendo? Está adorando o meu Deus também. Está adorando o meu ídolo também. Mas se você não sabe ninguém comentar nada, coma, sem problema nenhum. Por quê? Porque ele diz assim, ó: quanto à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo em si mesmo não é nada no mundo. Então, não é nada no ídolo. O que é o ídolo para nós? Nada. O ídolo ali, uma pedra, é a mesma coisa. Aquela imagem ali, um pedaço de pau, é a mesma coisa. Não sei eu que digo isso. Isaías que diz isso. O homem pega um pedaço de madeira lá, corta um pedaço, tira da árvore, corta um pedaço, bota para queimar, fazer uma fogueira, aí bota no fogão para fazer uma comida, né? E tira um pedaço ali e faz um ídolo para adorar, para colocar-se submisso a ele. Aonde vai, até onde vai, desculpa a expressão, a estupidez do pecado humano,
que leva o ser humano a dobrar-se diante de um pedaço de pau, achando que é um Deus. Não há outro Deus, porquanto há um só Deus, e a este Deus vivo e verdadeiro, Deus que se revela através da sua palavra, das escrituras sagradas. É a este Deus que devemos nos curvar, é este Deus que devemos adorar, nosso dia a dia, termos comunhão plena com esse Deus vivo e eterno. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Esse é o versículo 6, da 1 Coríntios 8,4. É a sequência quando ele fala sobre a comida e sobre os ídolos. Para nós há um só Deus. Temos que guardar isso, meus irmãos. Para mim há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos? Existimos para Ele e por Ele, porque tudo é dele. Pelo qual são todas as coisas, nós também por Ele. Sem Ele nós não somos nada. Salmo 90, o salmista Moisés, ele diz: antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Meus irmãos, como salvos por Jesus Cristo, nós não podemos, em momento algum, nos distanciar dessa realidade. Há um só Deus. Não que não sejamos tentados a pensar em outros deuses. Muitas vezes somos, o inimigo está aí, tentando nos devorar como uma presa fácil, mas nós não podemos ser presa fácil, porque nós temos que ser fiéis ao nosso Deus, porque nós conhecemos o Deus vivo e verdadeiro, o Deus único, e esse Deus único, Ele exige essa unicidade, Ele exige essa exclusividade, Ele é um Deus exclusivo, que não admite em hipótese alguma a existência de outros deuses, porque tudo o resto é falso, são falsos deuses. Só Ele é o Deus único, o Deus vivo e verdadeiro. O outro aspecto importante Hoje a boca está bem ressecada hoje. Outro aspecto importantíssimo e essencial da nossa fé num Deus vivo e verdadeiro, num Deus único, é o que ele diz na segunda parte do versículo 5. Porquanto há um só Deus, e o quê? Oi? E um só mediador entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens. Fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Não existe mediadores, não existe mediadoras, só existe um mediador, é o próprio Deus, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Portanto, meus irmãos, a nossa vida cristã, nós não podemos esquecer jamais desse detalhe importante, fundamental. O próprio Deus é o nosso mediador. Eu acredito que Deus é único, que não existe outro Deus, mas há algum Deus aí, alguma coisa que faz uma intercessão entre nós e o nosso Deus. Não. Nem Pedro, nem Paulo, nem João, nenhum apóstolo, nenhum profeta, nem Maria. Lembre-se, Maria, a mãe de Jesus, deve ser respeitada como uma mulher que demonstrou a sua fé no Filho que ela gerou. Sabia que era um Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Ela seguiu até o fim, até a morte de Jesus Cristo. Estava lá presente sempre, acompanhando seu filho. É um exemplo para as mães, mas jamais mediadeira,
medianeira, jamais mediadora. Jamais. O nosso Deus é o único mediador entre Deus e os homens. Isso é idolatria. Se colocarmos qualquer pessoa, mesmo seja a mãe de Jesus, como sendo a mediadora, isso é idolatria. E Deus não aceita a idolatria em hipótese alguma, porque Ele é exclusivo, não só na divindade, mas também na mediação. Só há um mediador entre Deus e os homens. E quem é esse mediador? Jesus Cristo, homem. E quem é Jesus Cristo? É o próprio Deus. Pai, o Filho e o Espírito Santo formam a Trindade augusta, soberana, o único Deus. Deus deixou a sua glória e veio a este mundo, encarnou-se na pessoa do Filho, para fazer a obra que nós não poderíamos jamais fazer. Portanto, por isso mesmo, diz Hebreus 9,15, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido escolhidos ou chamados. E no capítulo 12, verso 24, ele diz, resume assim, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Portanto, não existe nenhum outro mediador, só Jesus, o próprio Deus na pessoa do Filho, é o único mediador, o único que pode fazer ligação entre o pecador e o Deus Pai, só, ninguém mais, nada mais neste mundo. Temos que crer plenamente nisso, ter essa confiança que o nosso Deus é um Deus exclusivo. Ele exclui qualquer possibilidade de outra coisa qualquer, outra pessoa qualquer, ser mediador no seu lugar. Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. João, ele escreve na sua primeira carta, dizendo, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Estou escrevendo a vocês para que vocês não pequem. Porém, todavia, entretanto, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Temos alguém para fazer essa mediação, para nos defender. E quem é esse? Pedro? Paulo? Maria? Não. Jesus Cristo, o justo. Veja como Deus é exclusivo. Jesus Cristo, o seu Filho eterno. O próprio Deus, na pessoa do Filho, é que é o mediador. Não o mediador, é o único mediador. Não é um mediador como alguns fazem por aí. Ah, ele é um Deus, ele é um mediador. Não, ele é o mediador, o único mediador, porque ele é o próprio Deus que se fez carne. Portanto, meus irmãos, tenhamos essa plena certeza, essa plena confiança de que Deus é exclusivo na mediação entre ele e o pecador, entre o pecador e ele. O que passar disso é falso, é mentira. Só Jesus, a paz real, só em Jesus, nós cantamos, porque é só em Jesus mesmo, não há outro meio. Não é a igreja, é Jesus. A igreja foi fundada por Cristo, para quê? Para que haja a comunhão dos salvos, a comunhão dos santos, para anunciar, como Paulo diz aqui no verso 7, para isto fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Só apenas anunciante, Paulo anunciava a palavra, seu dever de evangelizar, de falar de Jesus, de mostrar que só Jesus é o único mediador, só através dele nós possamos estar em Cristo Jesus. O segundo mandamento diz, não farás para ti imagens de escultura. E quando diz isso, ele está proibindo adorar a Deus por meio de imagens ou qualquer outra maneira não prescrita na sua palavra. O próprio Jesus ensinou, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Não há outra maneira de chegar a Deus. Não há outro meio de chegar a Deus. A igreja pode ser até o começo de você entrar e conhecer a Deus aqui na igreja, mas não é a igreja. A igreja tem que fazer, como Paulo diz aqui no verso 7, fui designado pregador e apóstolo, vou pregar a palavra, vou anunciar. E a igreja existe para anunciar a palavra para aquelas pessoas os eleitos que estão perdidos por aí, pregar a palavra para a edificação da igreja, o crescimento espiritual do povo de Deus. Mas a igreja não é a mediadora, só Jesus. A igreja anuncia, ensina que só Jesus salva, só Jesus é o mediador. Ah, pastor, então não precisamos da igreja, né? Para crer que Jesus é o único mediador? Talvez sim, talvez não. Você pode querer conhecer Jesus sendo evangelizado na rua, como ano passado os seminaristas vieram fazer o trabalho aqui. Vai na rua, conversa, a pessoa dá interesse, atenção, e você prega o evangelho para a pessoa. Ou se for conhecer Jesus, dentro da igreja. Nós podíamos aqui citar vários exemplos de pessoas que eu particularmente conheci, que ficava na porta da igreja esperando a mulher sair. E um dia aquela palavra que, quer queira ou não, ouvia, mesmo que ia sair lá do outro lado da rua, com o radinho ligado aqui no jogo e tal, alguma palavra passava e ele ouviu a palavra. E um dia a palavra tocou o seu coração. Terminado o culto, na hora de pegar a esposa, ele disse para ela, não, eu preciso conversar com esse pastor. E ele entregou sua vida a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como seu único mediador, como seu único Deus. Temos histórias sobejas assim para contar. A igreja é um meio que Deus deu para a edificação do povo de Deus. Por isso que não existe desigrejado. Crente que cresce na fé, sendo desigrejado. É na comunhão com os irmãos que ele vai crescer, que ele vai confiar mais nesse Deus, que é um Deus único, verdadeiro, um Deus que é exclusivo. O Deus que você crê é um Deus exclusivo para você? Ou você acha que às vezes você é um pouquinho de Deus também? Vamos pensar nisso. Nosso Deus é um Deus exclusivo. Na sua divindade, há um só Deus. Na mediação, só Deus é um mediador entre o pecador e ele, através de seu Filho Jesus Cristo, que tornou-se homem, para poder dar essa comunhão com o Deus verdadeiro. Portanto, meus irmãos, Jesus, o Filho de Deus, que é o próprio Deus, na pessoa do Filho, é o único mediador. Se vier à sua cabeça, Satanás quer colocar, olha, também fulano, beltrano, ou a igreja é o mediador. Não, Jesus é o único mediador. Não se deixe levar por esses pensamentos, por esses conceitos. Finalmente, meus irmãos, o texto nos mostra que Jesus, que Deus, ele é exclusivo na sua divindade, na sua essência, no seu ser, na mediação, e ele é exclusivo também na redenção. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Deus é exclusivo na redenção do pecador. Você pode fazer o que você quiser, ser incentivado por isso ou aquilo, por religiosidades, por novenas, procissões, ir a um determinado lugar onde tem algo lá que possa chamar a atenção e trazer toda a religiosidade. Nada disso.
Nada disso redime o pecador. É só Jesus, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Cristo Jesus, homem, Deus que se fez homem. Meus irmãos, quem foi que deu a sua vida em favor do pecador? Foi Maomé, Buda, São Francisco de Assis, Maria, Pedro, João? Só Jesus. Unicamente pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é que o ser humano pode ter o gozo, a alegria da vida eterna, porque ele ali fez aquilo que nenhum homem, por mais santo, mais dedicado, consagrado, santificado que fosse, ou que seja, poderia dar essa ligação, poderia dar a redenção, a remissão dos pecados, a salvação eterna. Só Deus, na pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Uma das perguntas do nosso catecismo diz assim: quem é o Redentor dos escolhidos de Deus? Quem é o Redentor dos escolhidos de Deus? Quem é que nos redimiu? E a resposta é: o único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem. E assim foi e continua sendo Deus e homem em duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre. Uma só pessoa para sempre. Veja como Deus é exclusivista, Ele é único, Ele não admite hipótese alguma qualquer outro. Porque se Ele admitisse isso, Ele estaria dizendo: eu sou meio Deus, não sou Deus inteiro, por completo. Porque Ele é Deus. Não existe outro igual a Ele. Somente o Deus encarnado, Jesus Cristo, cumpriu toda a lei e ofereceu-se em sacrifício único e eficaz para nos propiciar tão maravilhosa redenção. O escritor de Hebreus, vira e mexe, fala sobre esse assunto. Destacamos algum texto aqui. Capítulo 10, ele diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício. É interessante, né? A exclusividade de Deus está até no sacrifício. Muitos ofereceram sacrifícios? Sim. O Velho Testamento, lembram? Havia um lugar no templo para os sacrifícios. O sacerdote primeiro oferecia por si, pelos seus pecados, para depois oferecer em prol do povo. Jesus ofereceu um único sacrifício pelos pecados, e aí então assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É interessante observarmos isso. Deus é tão único, tão exclusivista, que até a oferta para a remissão dos nossos pecados foi um sacrifício único, uma oferta única, exclusiva do próprio Deus, que é exclusivo, para garantir plenamente a redenção do pecador, para garantir 100%, sem que dependesse 0,0001% da ação humana. Por isso que é totalmente gratuito. Ele oferece de graça, porque foi esse Deus único que ofereceu um único. Só Ele poderia oferecer um sacrifício único. Ele disse para o sacerdote agora há pouco, né? Ele oferecia sacrifício, primeiro dele, e era constantemente isso, repetia. Cristo não. Um sacrifício único, perfeito, para sempre. Não há necessidade de repetir o sacrifício como acontece em algumas igrejas por aí, especialmente quando acontece, como acontece na missa, que dizem que é a repetição do sacrifício de Jesus. Não existe isso, isso é pecaminoso, isso ofende a Deus, porque Jesus ofereceu o sacrifício único, exclusivo. Portanto, a redenção do pecador também é exclusividade divina. Por mais consagrado que seja o pastor,
por mais quase perfeito seja esse pastor, ele não pode redimir ninguém. O que Paulo diz aqui? Testemunho que se deve prestar em tempo oportuno, em tempos oportunos. Quando ele fala que Jesus é o único mediador, é o único redentor, que deu-se a si mesmo, ele diz, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Nós testificamos, nós damos esse testemunho, mas quem faz a obra é o próprio Deus único, exclusivamente de Deus. Essa ação é a exclusividade de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, tenhamos essa plena confiança de que a nossa redenção não dependeu de nós, mas unicamente desse Deus exclusivo, porque tudo está na exclusividade dele. Hebreus 9, 26, 28 diz assim: ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. É a exclusividade de Deus, essa ação, essa redenção do pecador. Não há redenção em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus que se fez carne. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Está bem claro, né? O que o escritor de Hebreus coloca. Exclusividade divina. Deus, na pessoa do Filho, é exclusivo na redenção do pecador. Só Deus pode redimir o pecador. Só Ele ofereceu o seu sangue na cruz do Calvário. Ali derramou o seu sangue, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, seja lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Jesus, Deus, é o único mediador e é o único redentor, é o único Deus. Não existe outro. É interessante pensar, meus irmãos, nesta obra redentora de Jesus Cristo para nós, único, eficaz. Continuaram a ter esses sacrifícios ao longo da história, mesmo depois de Jesus? Sim, continuaram. Muitos lugares fazem sacrifícios. Aquela ideia do Deus Moloque lá, né, no Velho Testamento, até hoje a gente vê falar de tribos por aí que sacrificam os filhos, que queimam os filhos lá na fogueira para dedicar a Deus, como se aquilo fosse servir, trazer algo de benefício para a sua vida. E é mentira, é do diabo isso, não é de Deus. Só Jesus, só em Jesus há salvação, só em Jesus há mediação, só em Jesus há a verdadeira e plena redenção do pecador. Porque Ele é o Deus único e verdadeiro, não há outro. Fechando, meus irmãos, com Atos 4, 12. Não há salvação em nenhum outro, não há. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O escritor Lucas, escritor de Hebreus, está colocando aqui, registrando esse texto, falando de Jesus Cristo, que não há salvação em nenhum outro, porque Ele é o Deus vivo e verdadeiro, o Deus eterno, imutável em seu ser. Poder, justiça, santidade, bondade, verdade, e aí o catecismo maior tem mais atributos de Deus ali, porque só em Jesus, só no Filho de Deus é que podemos ter a salvação, em nenhum outro nome, nenhum. Desculpem. O Deus que você crê e que você vem aqui para adorar, é um Deus dividido? É um quase Deus? Ou você crê que de fato Ele é o único, exclusivamente Deus?
É a esse Deus vivo e verdadeiro, o único que você serve? Lembre-se, Deus é exclusivo, Ele não admite qualquer outro Deus, nem a nossa autodivindade. Muitas vezes nós nos julgamos, achamos que somos deuses, né? Enchemos o peito com toda pompa, né? Com toda arrogância, toda prepotência, e nos achamos até às vezes melhor que o próprio Jesus Cristo, melhor do que o próprio Deus. Idolatria pura. Egolatria, né? Porquanto, meus irmãos, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, Deus único que se fez carne, que se encarnou para cumprir aquilo que nós não poderíamos cumprir, que o pecador jamais pôde, jamais poderá e poderia cumprir. Ele fez tudo porque Ele é o único Deus que pode fazer isso. Ninguém mais, nada mais, nada. Por isso que Lucas dizia em Atos, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o eterno Filho de Deus, porque Ele é único, Ele é o Deus vivo e verdadeiro, na pessoa do Filho, Pai, o Filho e o Espírito Santo, um único Deus, não são três deuses, é um único Deus, que se revelou a nós através do seu Filho Jesus Cristo, e através agora, hoje nos revela, através da sua palavra. Portanto, meus irmãos, mantenhamos essa comunhão com o nosso Deus vivo e verdadeiro, leitura da palavra, alimentar-se da palavra, beber, comer da palavra de Deus, para cada dia mais viver nessa plena comunhão com Deus, para a honra e a glória do Deus vivo e verdadeiro. Amém? Convido os irmãos a colocar-se em pé para entoarmos um cântico de adoração em resposta ao sermão.